Que privilégio é estar aqui com vocês hoje. Gostaria de compartilhar brevemente com vocês a experiência espiritual que acompanhou esta designação. Quando eu aceitei dar este discurso aqui na BYU, senti o que eu só posso descrever como um sussurro do Espírito. Imediatamente senti o grande amor que Deus tem por todos vocês. Também senti a magnitude da responsabilidade de compartilhar uma mensagem significativa que convidasse o Espírito nesse momento que foi especificamente reservado e dedicado para que façam uma pausa de seus estudos e permitam que o Espírito Santo seja o mestre e professor. Minhas palavras não são tão importantes quanto a mensagem que o Espírito Santo quer levar aos seus corações hoje. Oro para que juntos possamos valorizar os suaves sussurros do Espírito. Hoje quero falar sobre como refletir luz de Cristo em sua jornada de tornarem-se quem vocês são. À medida que novos templos vão sendo construídos, eles proporcionam tanta luz e alegria. Eu gosto particularmente de ver os vitrais elaborados exclusivamente para cada templo. Adoro como as imagens adicionam significado local, pois refletem a beleza das criações de Deus específicas daquela área, como a flor de hibisco que pode ser encontrada no templo de Laie, Havaí, e as folhas de oliveira que se entrelaçam em todo o templo de Roma, Itália. Foi-me dito recentemente que se vocês removerem a estrutura do edifício do novo templo de Ora, em Utah, todas as janelas se combinariam para fazer uma grande e bela cerejeira. Essas imagens amplificam a mão de Deus no mundo ao nosso redor. Fico encantada com a abundância de cores e texturas desses vitrais e a maneira como o artista utiliza uma variedade de pedaços individuais e únicos, que trabalham juntos para criar algo grandioso e bonito. Trabalhando com chumbo e vidro, o artista tem o privilégio de fazer parceria com Deus, que fornece o terceiro elemento, essencial para dar a esta arte a sua maior glória, a luz. O vitral se torna mais brilhante quando refrata os raios de sol. O meu fascínio pela forma como a luz reflete nesse tipo de material permitiu que o Espírito me tocasse enquanto assistia a transmissão do tema dos Jovens de 2024. Em um grupo de jovens, cada um fez um pequeno vitral da arte do novo tema. Discutindo a experiência, um jovem compartilhou como o vidro era bonito por si só. Mas, nossa, quando colocado contra a luz, a cor mudava e era muito mais vibrante. Enquanto o grupo continuava a falar sobre como essa transformação se relaciona com a luz de Cristo, meu coração transbordou e este pensamento veio à minha mente. E isso é exatamente o que temos o privilégio de vivenciar aqui na BYU. Não importa o seu campo de estudo, tudo o que vocês estão aprendendo, produzindo, pesquisando ou realizando é bonito por si só. Mas, nossa, quando iluminado com a luz de Cristo, torna-se mais brilhante e magnífico, irradiando ainda mais sua influência. Não é apesar de nossa dupla herança, é especialmente por causa de nossa dupla herança, uma herança de integração do secular e do espiritual, que podemos iluminar nosso trabalho com a luz de Cristo e magnificar a glória de Deus. Sou muito grata por fazer parte do trabalho que está acontecendo nessa universidade. É um trabalho que exige que nos apoiemos em nossa fé, expandamos nossa dupla herança e tenhamos a coragem de ser diferentes, enquanto nos engajamos no convite do presidente Rees de tornar-se BYU. Ao juntar-se a BYU nesse esforço, vocês também embarcarão em sua jornada pessoal de tornar-se, porque cada um de vocês é parte da BYU. Em seu discurso na Conferência Geral de outubro de 2000, o Elder Oaks explicou: ao contrário das instituições do mundo que nos ensinam a sabermos algo, o Evangelho de Jesus Cristo nos desafia a nos tornarmos algo. Todos nós temos listas de coisas a fazer, mas o que está na sua lista de tornar-se? Quando o presidente Kimball deu seu discurso, o segundo século da Universidade Brigham Young, ele forneceu direção profética para a lista de tornar-se da BYU. Com a chegada do aniversário de 150 anos da BYU, temos a valiosa oportunidade de analisar e refletir sobre o nosso desempenho enquanto universidade. Da mesma forma, cada um de nós tem acesso à direção profética para a nossa vida pessoal através
através das bênçãos dadas pelos patriarcas fiéis. Seria sensato analisar com frequência e ver como estamos nos saindo em nossa própria jornada de tornar-se. Convidem o Espírito a ensinar-lhes o que vocês precisam saber agora, para os próximos passos em sua jornada de tornar-se a versão mais inspirada de si mesmos, como profetizada pelo patriarca. Quando eu servia na missão Suíça Zurique, o presidente Alan Johnson desafiou todos nós missionários a memorizar nossas bênçãos patriarcais e abrir uma porta para o Espírito Santo trazer as palavras exatas às nossas mentes durante os momentos em que mais precisássemos. Ao memorizar a minha bênção, descobri que as palavras do meu patriarca T.R. Reed Adams são como um aliado perfeito, sempre aparecendo apenas no momento certo, fornecendo-me as ferramentas exatas que preciso para enfrentar o desafio à minha frente e oferecendo conforto e encorajamento. Convido-os a memorizar a sua bênção patriarcal e permitir que o Espírito ilumine a sua mente com as palavras que são apenas para vocês, que são fundamentais para a sua jornada de tornar-se. Ao fazê-lo, vocês irão vislumbrar e começar a entender sua identidade e potencial divinos. Há quase 50 anos, o presidente Kimball vislumbrou o seu brilho e as contribuições que vocês fariam para essa universidade e para o mundo. Em seu discurso de 1967, Educação para a Eternidade, ele compartilhou: "É notável que muitos estudantes tenham suas vidas mudadas nessa universidade. Esses estudantes são vocês." Mais tarde, o presidente Kimball disse: "Surgirão estrelas brilhantes no teatro, na literatura, na música, na escultura, na pintura, na ciência e em todas as áreas acadêmicas. Esta universidade pode ser a instituição refinadora de muitos desses indivíduos, que impactarão homens e mulheres em todo o mundo muito tempo depois de deixarem este campus." Se vocês acham que essas estrelas brilhantes sobre as quais o presidente Kimball falou são por uma época futura na história da BYU, que essa é uma profecia que ainda se cumprirá, eu quero dizer-lhes que eu já vi essa grandeza em estudantes aparentemente comuns andando pelos corredores do nosso campus hoje. Estes são estudantes que abraçam a herança dupla da BYU, de seguir o lema pelo estudo e pela fé. Eles convidam o Espírito para seus estudos, seguindo a demonstração do presidente Russell M. Nelson, de ter a companhia contínua do Espírito Santo. Enquanto o artista de vitrais Tom Holdman trabalhou no design do Templo de Roma, Itália, ele criou centenas de pequenas estrelas de cristal que foram colocadas nos cantos dos painéis das janelas. As bordas de cada cristal foram lapidadas e anguladas à mão para que pudessem realçar e refletir maior luz. Nas mãos do artista, o cristal é transformado de um belo pedaço de vidro para uma estrela magnífica e brilhante. Como o Salvador está lapidando vocês? Onde ele está cortando e moldando para que possam refletir o máximo de sua luz? Quando vocês se colocam nas mãos do mestre artista, ele pode transformá-los também. Acredito que uma das estrelas brilhantes da BYU é Jared Steele. Jared não era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias quando ele veio à BYU, e ele não tinha interesse em seguir a religião enquanto estava aqui. Ele só queria se concentrar em terminar seus estudos sem distrações, e a reputação da BYU pelo consumo de achocolatado em vez de álcool se encaixava bem com esse objetivo. Jared trabalhou de perto com o professor Ian Hunter para entender melhor a biomecânica da corrida à distância. Ele continuou sua educação e pesquisa com rigor. E porque a fé é tão perfeitamente integrada ao estudo aqui na BYU, nas palavras de Jared, ela começou a penetrar em seu coração. O professor Hunter, junto com outros alunos e professores do Departamento de Educação Física da BYU, magnificou seu trabalho através da luz de Cristo. Eles capturaram a essência do que o presidente Kimball chamou de bilíngue, falar a linguagem acadêmica e a linguagem da fé. Em 2023, Jared foi batizado pelo professor Matt Seeley e, em seguida, foi confirmado como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias pelo professor Hunter. Jared compartilhou: "Eu sempre achei que a ciência e a religião eram duas coisas muito diferentes. Mas quanto mais tempo eu passo aqui, mais eu vejo que elas, na verdade, se ajudam mutuamente. À medida que minha fé cresceu, minha capacidade de ser cientista também cresceu."
Jared, acredito que o presidente Nelson concordaria com você. Na dedicação do prédio de Ciências Biológicas da BYU, ele disse: se a verdade vem de um laboratório científico ou por revelação do Senhor, é compatível. Através de sua experiência com a integração da fé e da ciência, Jared descobriu que ele estava no processo de lapidação, preparando-se para desenvolver a luz que ele iria refletir para o mundo. A pesquisa de Jared concentrou-se no super sapato, um sapato de corrida que ajuda os corredores à distância a reduzir o seu tempo de corrida. Esse é um esforço significativo por si só, mas como vitrais, quando iluminados pela luz de Cristo, seu alcance e impacto são ainda mais magníficos. Isso foi manifestado quando Jared foi inspirado a expandir os benefícios do sapato para abençoar a vida de muitos. O pai de Jared tinha sofrido um ataque cardíaco e Jared participou ativamente no processo de recuperação. Caminhava frequentemente com o pai, que ficava sem fôlego depois de apenas 2 minutos. Através dessa experiência, o Espírito, que muitas vezes nos fala através de pensamentos, despertou a ideia de adaptar o super sapato para acelerar o tempo de recuperação para populações vulneráveis, incluindo pacientes com ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. Jared estava confiante de que poderia aproveitar a tecnologia para tornar cada passo mais eficiente e menos exigente para o corpo. No laboratório, ele dedicou seu tempo para testar sua teoria, com grande sucesso. Como uma das estrelas brilhantes da BYU, Jared está pronto para compartilhar sua luz e conhecimento, a fim de melhorar a qualidade de vida daqueles que sofrem de ataques cardíacos, derrames e doenças, ou que estão se recuperando de cirurgias. Tudo em benefício do mundo. Jared é um grande reflexo de Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ao pensar na iniciativa de serviço do 100º aniversário do presidente Nelson, vejo Jared como um ótimo exemplo de 99 mais 1. Enquanto Jared pode ter sido mais um quando ele veio a primeira vez a BYU, um que os professores Hunter e Seeley enxergaram e serviram, Jared prontamente assumiu outro papel quando ele, por sua vez, ministrou ao mais um, cuidando de seu pai em casa. Quando Jared serviu ao mais um, Deus foi capaz de mostrar-lhe como ele poderia expandir seu alcance e servir a inúmeros outros. Eu tenho uma história para aqueles de vocês que, como eu, vêm e muitas vezes celebram as realizações extraordinárias dessas estrelas brilhantes entre nós. E pensam, eles estavam destinados a fazer grandes coisas. Estou feliz em fazer a minha parte e apoiar de maneiras pequenas e simples. Quando Tom Holdman, que mencionei anteriormente, estava trabalhando no templo de San Antonio, Texas, ele queria usar pedra ágata para a produção de vitrais. A ágata parece uma rocha áspera por fora, mas pode ter uma aparência vibrante e translúcida por dentro, que deixa a luz brilhar, destacando suas belas camadas coloridas. Quando Tom visitou o local do templo e mencionou sua intenção, o missionário supervisionando a construção emocionalmente levou Tom a um trailer cheio de pedras brutas. Ele explicou que, enquanto cavavam a fundação, encontraram uma caverna cheia de rochas. Sem saber o porquê, o missionário da construção recebeu uma impressão e instruiu a equipe a retirar e guardar todas as pedras da caverna antes de prosseguir com a escavação. Essa ação resultou em grande zombaria por parte da equipe. Por que quem guardaria um monte de pedras? Mas agora, na frente do trailer ao lado de Tom, o missionário sabia por que ele foi inspirado a fazê-lo. Essas pedras, com seus belos interiores, foram cuidadosamente preservadas na terra, prontas para sair quando Deus precisasse de sua qualidade vibrante para brilhar no seu templo santo. Mais tarde, Tom encontrou a profecia de Isaías sobre templos em Tessalonicenses 22:12. E as tuas janelas farei de ágata. Hoje, Tom tenta incluir um pedaço de ágata como profetizado em cada templo em que ele trabalha. Talvez vocês sejam como a pedra ágata, coberta por um exterior áspero com um interior vibrante. E ainda não tenham descoberto as cores bonitas e as camadas de experiência prontas para transmitir a luz de Cristo quando o mestre artista precisar de vocês. Saibam que o seu tempo virá.
Ele está ciente de vocês e tem um propósito para vocês. Se vocês convidarem o Espírito para todos os esforços de sua vida e procurarem seguir os seus sussurros, vocês estarão onde precisam estar no momento certo, exatamente com a preparação e o conhecimento corretos para irradiar a luz de Cristo onde quer que Deus os coloque. Veja isso em Tucker Bateman, um estudante de microbiologia que foi conduzido e preparado para estar no lugar certo, para que Deus utilizasse suas qualidades vibrantes. Tucker cresceu em uma fazenda, mas resolveu frequentar a escola de medicina. Ele sentiu que deveria estudar microbiologia. Ele estava aqui na BYU seguindo seus sonhos, e nada iria impedi-lo de alcançar suas ambições. E então seu pai morreu. De repente, a escola de medicina não parecia ser mais a escolha certa. Seguindo impressões espirituais, Tucker continuou a estudar microbiologia, mas estava aberto à orientação divina. Agindo sob o conselho de um professor, Tucker entrou no escritório de transferência de tecnologia da BYU, procurando informações, mas ele saiu com uma nova direção. O Senhor estava começando a cortar a camada rochosa externa e se preparando para polir as camadas de experiência de Tucker, para que transmitissem uma luz que beneficiasse o mundo. Com a experiência em agricultura e formação em microbiologia, Tucker está agora preparado para enfrentar o crescente problema de insegurança alimentar de uma forma que ninguém mais está. A salinização, que é o acúmulo de sal no solo, está se tornando rapidamente um dos maiores desafios para a produção de alimentos em todo o mundo. Atualmente, mais de 2,5 bilhões de acres e milhões de famílias de agricultores em condições precárias de países em desenvolvimento são afetados pela diminuição do rendimento das colheitas devido ao aumento significativo da concentração de sal no solo. Muitos desses agricultores de subsistência estão vivendo com $2 por dia ou menos. Trabalhando com Michael Davis e Fritz Carr Moreland, Tucker encontrou uma solução viável para o problema da salinidade do solo, concentrando-se no microbioma. Eles estão no processo de patentear sua inovação. Como Tucker estava disposto a seguir o Espírito quando foi inspirado a estudar microbiologia em preparação para estudar medicina, e então mudar de direção para explorar soluções inovadoras para um problema cada vez mais devastador, o Senhor foi capaz de polir as camadas da experiência de Tucker. Ele colocou Tucker no lugar certo para prosseguir e servir, com o potencial de reduzir a fome e a pobreza em todo o mundo. Acho interessante que a meta de Tucker para entrar na escola de medicina não era errada, mesmo que ele não parasse por aí. Em vez disso, serviu como um guia, colocando-o na mesma direção para cumprir um plano maior que Deus tinha reservado para ele. Encoraje-os a terem fé nos guias que Deus coloca na sua vida e a percorrerem caminhos inspirados com mansidão, para mudar de rumo quando forem guiados. Tucker resumiu bem ao dizer: eu acho que Deus sempre tenta nos ensinar através das coisas que nos acontecem, se estamos dispostos a aprender. Ele está inspirando mentes e eu tenho fé que podemos tornar a vida melhor para os filhos de Deus. Em sua jornada de tornar-se, reconheçam que, sejam vocês uma estrela de cristal que o mestre artista está lapidando ou uma ágata que Deus preservou e trouxe ao lugar certo, no momento certo, para compartilhar seu brilho e luz, Deus tem um lugar para vocês em sua grande obra-prima. Um passo crítico na jornada de tornar-se é abraçar a sua identidade divina como um filho de Deus, um filho do convênio e um discípulo de Cristo. A primeira identidade é uma bênção inerente a cada um de nós. As outras duas são identidades que podemos escolher assumir sobre nós mesmos. Eu quero que vocês saibam que vocês são filhos e filhas de Deus, e Ele está ciente de vocês. Ele os vê e está ciente de suas necessidades. No início deste ano, tive uma experiência preciosa que abriu meus olhos às suas misericórdias simples, mas ternas. Eu estava tendo um dia difícil. Parei o projeto em que estava trabalhando e fiz uma pequena oração em minha mesa. Ao terminar a oração, um pensamento me veio à mente. Hoje é um dia para comer chocolate. Interpretando isso como revelação direta e pessoal, eu saí do meu escritório e fui para o Wilkinson Center aqui no campus para comprar chocolate. Foi um dia lindo.
E o campus estava cheio de estudantes sentados na grama, almoçando, conversando, estudando e desfrutando do clima. Mas havia uma aluna que me chamou a atenção. Sentada na grama, ela deu uma mordida em seu sanduíche, enquanto grandes lágrimas escorriam por sua face. Eu não sabia o fardo que ela carregava, mas senti o amor de Deus por uma de suas filhas. Eu pensei, sim, este é definitivamente um dia para comer chocolate. Entrei na lojinha da BYU e comprei 2 barras de chocolate com a intenção de compartilhar uma com a aluna que eu tinha visto chorando. Comecei a andar em sua direção, mas a dúvida rapidamente entrou em minha mente. E se eu a envergonhar? E o que é que eu vou dizer? O Espírito me impeliu. Enquanto eu estendia a minha mão para lhe oferecer o chocolate, o pensamento, tão claro quanto alguém falando comigo, entrou em minha mente. Deus vê você. Compartilhei esta mensagem com ela. Quando eu me afastei, eu vi que ela ainda tinha uma lágrima escorrendo pelo rosto, mas ela também tinha um sorriso e eu também. Assim, para a aluna que vi na grama e para cada um de vocês, testifico que são filhos e filhas de Deus. Ele os vê e os ama o suficiente até mesmo para enviar alguém para trazer chocolate. Precisamos reconhecer essa identidade divina em todos os filhos e filhas de Deus. Ele quer que paremos, olhemos além de nós mesmos e sirvamos uns aos outros. Em segundo lugar, abracem sua identidade como um filho ou uma filha do convênio. Em seu devocional da BYU de março deste ano, o elder Dale D. Rowland disse que nossos convênios nos transformam, nos salvam e nos exaltam. Para cada um de nós, o caminho do convênio começa com o batismo. Com este convênio, recebemos o dom do Espírito Santo, que testifica de toda a verdade e destaca o valor da dupla herança da BYU. Com este dom, vocês têm o direito à revelação pessoal em todos os seus esforços, enquanto vocês honram seu convênio. E isso inclui seus estudos aqui na BYU. O elder Bednar disse, as bênçãos da companhia constante do Espírito Santo e o dom espiritual da revelação são essenciais para o aprendizado inspirador e experiencial. A dignidade para receber revelação e a fé para agir sobre a revelação recebida são fundamentais nesse processo de aprendizado. Um grande exemplo de aplicação de revelação ao nosso trabalho e estudos na BYU é o projeto Juventude Forte, iniciado pelo professor Matt Seeley. O programa tem como objetivo criar entusiastas da atividade física ao longo da vida, melhorando a cultura do esporte juvenil através da educação e da aplicação de práticas baseadas em pesquisa. Ben Barton, membro da equipe de atletismo da BYU que está trabalhando no projeto, compartilhou como os líderes do programa convidam o espírito de revelação para seu trabalho. Lemos as escrituras e oramos para receber inspiração e respostas que não encontraríamos de outra forma. Kelly Floyd, uma dançarina que também está trabalhando no projeto, acrescentou que ela vê a revelação divina ajudando seus esforços. Oramos juntos no templo, e com o tempo as ideias começam a fluir, e todos chegamos ao mesmo entendimento. Ao convidar o Espírito para seus estudos, vocês vislumbrarão a luz que Deus tem reservado para vocês. O presidente Thomas S. Monson enfatizou o valor de aprender como o Espírito fala com vocês. Em nossa jornada da vida, aprendamos a linguagem do Espírito. Sigam a inspiração que vem, os pensamentos, os sussurros, o ardor no peito, e vocês testemunharão como estão se tornando uma das estrelas brilhantes que o presidente Kimball profetizou em seu discurso. Em terceiro lugar, abracem sua identidade como discípulos e discípulas de Cristo. Valorizem o tempo que vocês têm aqui na BYU, onde o espaço sagrado foi projetado para convidar o Espírito a fazer parte de tudo que vocês aprendem, tudo que vocês fazem e tudo o que vocês são. Há um propósito distinto no plano de Deus para estabelecer uma escola que ensina pelo estudo e pela fé, pois tal experiência estabelece a fundação e fornece uma educação espiritual para nos tornarmos discípulos de Cristo. Aqui, vocês podem se tornar discípulos acadêmicos. E se aprenderem a integrar a fé a todos os esforços da sua vida, também podem tornar-se discípulos empregados, discípulos parentes, discípulos amigos e discípulos vizinhos. E, em última análise, discípulos de Cristo que irradiam sua luz a todos que encontrem em sua jornada de tornar-se. Como o presidente Eyring disse em seu discurso da Conferência Geral de abril de 2003, sua dignidade e seu desejo de servir brilharão em seu semblante e em seu olhar, como a luz brilhando através de vitrais.
Vocês ficarão entusiasmados com a Igreja do Senhor e sua obra, e isso transparecerá. Vocês serão seus discípulos 24 horas por dia em todas as situações. Falar daquilo em que acreditam será parte de vocês. O presidente Eyring continuou seu discurso contando sobre o exemplo de seu pai, que falou para públicos no mundo todo. Durante uma grande conferência científica, seu pai referenciou a criação e o Criador ao falar de ciência. O jovem presidente Eyring declarou: "Pai, você prestou seu testemunho." Ele olhou para mim surpreso e disse: "Foi mesmo?" Era simplesmente quem ele era. Isso pode ser simplesmente quem somos também. À medida que crescemos em nosso discipulado, falaremos naturalmente da fé e da ciência, da fé e da lei, da fé e da liderança, da fé e da arte, da fé e da humanidade. A BYU é um grande campo de treinamento para nos tornarmos discípulos acadêmicos. Mas cabe a vocês traduzirem isso para a sua próxima fase como discípulos profissionais. Em seu livro 21 Dias Mais Perto de Cristo, Emily Bell Freeman compartilhou a história de Susan Marina Bullock, que detalhou em seu diário como, enquanto enfermeira, ela orava antes de visitar seus pacientes e depois ouvia a direção que sabia que o Espírito enviaria. Susan aprendeu a confiar nessa direção. Ela registrou muitos exemplos de quando uma vida tinha sido salva porque ela tinha seguido aquele sussurro do Espírito. Embora eu pessoalmente não tenha histórias de vidas salvas, posso dizer que sinto que meu trabalho aqui na BYU é uma responsabilidade sagrada. Enquanto orei sobre projetos, meu papel aqui e os alunos incríveis com os quais posso trabalhar, sempre ouvi os sussurros do Espírito me dando inspiração e direção. Porque Deus se preocupa com o trabalho que se passa nessa universidade, pois Ele se importa com vocês. Em frente a uma instalação de arte na Escola de Direito, falei com Mike Middleton sobre como as pinturas originais de George Coco Santangelo retratam 7 papéis do Salvador que a Escola de Direito da BYU incentiva seus alunos a imitar. Mike me disse que há quase 200 escolas de direito na América, mas a BYU é a única em que o Salvador faz parte do currículo. Mike então disse: "Eu acho que Jesus caminha pelas salas da Escola de Direito com esses alunos." Ao falar isso, o Espírito testificou-me com um terno sentimento de calor em minha alma que sim, ele caminha. Então um pensamento iluminou minha mente. Ele não apenas anda pelos corredores da Escola de Direito com os alunos, mas caminha ao lado de cada estudante, em cada sala desta universidade. Espero que vocês também possam sentir isso e possam receber um testemunho de que Ele está ao seu lado na sua jornada de tornar-se. Parte do processo de tornar-se é reconhecer que ainda não estamos lá e que, depois de tudo que pudermos fazer, precisamos da expiação e da graça de nosso Salvador para nos levar até lá. Em seu artigo de revista A Diferença Positiva Efetuada pela Graça de Cristo, Bradley Wilcox, primeiro conselheiro da Presidência Geral dos Rapazes, escreveu: "Decidi ensinar com mais clareza, como o presidente Nelson ensinou, que o arrependimento é um processo, assim como nós, que muitas vezes exige tempo e esforço repetidos. Queria que os membros de minha ala soubessem que Deus vem ao nosso encontro onde estivermos e oferece graça para nos ajudar durante todo o processo de aperfeiçoamento, não importa quanto tempo leve. Ao abraçarem sua identidade como discípulos e discípulas de Cristo, saibam que Ele está com vocês a cada passo do caminho." Referindo-me ao vitral do qual falei no início da minha mensagem, acredito que cada um de vocês é como um pedaço de vidro bruto nas mãos do mestre artista, o Criador do nosso mundo. Ele conhece sua textura, sua cor e seu valor. Ele compreende totalmente o seu potencial. Se vocês permitirem que Ele lhes molde e talvez até lapide algumas de suas bordas, Ele irá colocá-los no local exato em que precisa que estejam e onde terão um impacto maior em seu trabalho de criar sua obra-prima. Como pedaço de vidro em um vitral, vocês são bonitos e vocês fazem uma contribuição valiosa por conta própria. Mas quando vocês permitem que a luz de Cristo resplandeça através de seu semblante, sua influência se expande, permitindo que vocês desempenhem um papel na maior obra e nos milagres que o presidente Nelson profetizou para os dias que virão.
Estou ansiosa para ver o que a BYU se tornará nesta última metade de seu segundo século. Mas estou ainda mais ansiosa para ver quem vocês se tornarão ao abraçarem sua identidade divina como um filho ou filha de Deus, um filho ou filha do convênio e um discípulo ou discípula de Jesus Cristo. Espero que cada um de vocês possa sentir a magnitude do seu amor por vocês e ter um vislumbre de sua identidade divina. Amo nosso Salvador e digo essas coisas em seu sagrado nome, Jesus Cristo. Amém.